Oi, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam todos bem. E bora começar a nossa aula de hoje, que a gente vai precisar da nossa tangerininha aí, ou mexerica, ou bergamota. Se você tiver, se não tiver, a gente vai conversando agora. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre fusos horários. E não sei se vocês já se depararam com essa necessidade de entender como é que funcionam os horários em outros lugares, mas isso tem sido cada vez mais importante, especialmente agora que o mundo está ficando cada vez mais virtual, né? Então, por exemplo, a apuração das eleições dos Estados Unidos que está acontecendo agora, né? A gente acordou e a apuração ainda não tava acontecendo. Não tinha voltado ainda. Por quê? Porque eles ainda estavam em outro horário lá, né? Não estava de dia ainda, né? Enquanto a gente aqui já estava, né? Então a gente vai falar o porquê que isso acontece e quais os impactos disso na nossa vida. Opa. Oi. Por que que isso acontece e quais os impactos disso na nossa vida, né? Então, bora começar? Eu sugiro que, então, que vocês já comecem descascando aí a mexerica de vocês. Vou começar a descascar a minha aqui. Mas deixa ela inteira redondinha, tá? Sem dividir ela no meio por enquanto, se for possível. Para quem tiver sem a mexerica, não tem problema. Eu vou mostrando passo a passo aqui para vocês na câmera, e aí vai dar para ver tranquilo, tá? E se não, assim, se você não conseguir, é só usar a imaginação de vocês e enxergar uma mexerica aí na frente de vocês, que eu tenho certeza que vocês conseguem. E daí eu vou pedir uma coisa para vocês. Toda vez que vocês pensarem em fuso horário, pensa na bendita da mexerica. Pensa na tangerina. Assim, toda vez que for resolver um exercício de fuso horário, lembra dessa bendita dessa mexerica aqui. É ela que a gente vai levar para o resto da vida agora, certo? Descascado. É bom que fica um cheirinho aí. Se os pais de vocês reclamarem que vocês estão comendo no computador, fala que a culpa é minha. Fala eu que, mãe, o prof que pediu, o que que eu vou fazer? Se vocês conseguirem, peguem também uma caneta ou um lápis, alguma coisa que você possa usar também aqui. Então vamos lá? Bom, aí, muito bem, Luiz. Bom, gente, vocês lembram, na aula passada a gente estava falando sobre as coordenadas geográficas, lembra? Vocês chegaram a ver todo o conteúdo, os vídeos, tudo que estava lá no Moodle? Não? Sim? Espero que sim, se não, está disponível lá, pessoal. Assistam, tá? Por favor. Bom, e aí, na aula passada, a gente falou que as coordenadas geográficas, elas consideram o mundo como se ele fosse uma esfera perfeita, né? Em que ela tem 360 graus, né? Como uma esfera. Pessoal, alguém sabe quem que é Interact Matelândia que está tentando entrar? É a Maria, professor. É a Maria? Alguém É a pode mandar Maria. uma mensagem para ela, falar para ela lembrar de entrar com o login dela? Porque eu não posso aceitar, tá bom? Bom, então, a gente considera lá, desde as coordenadas geográficas, a gente considera a Terra como se ela fosse uma esfera perfeita. Mas, na verdade, ela não é, né? Ela tem um formato muito único que a gente chama de geóide, né? É mais ou menos como a nossa tangerina, né? Ela não é uma esfera perfeita, mas nós vamos imaginar que ela seja uma esfera perfeita. Então, vamos imaginar que essa tangerina aqui é o planeta Terra, certo? O planeta Terra, ele é uma esfera que consideramos perfeita e que ele faz dois movimentos. Alguém saberia me dizer que movimentos são esses? Rotação e translação. Rotação e translação. Perfeito. Rotação é o movimento em que a Terra faz esse giro em volta dela mesma, não é? É o giro da Terra, só que agora para vocês acho que é assim, né? É o giro da Terra em torno do seu próprio eixo. A Terra, ela gira de oeste para leste.
Então, esse é o movimento que ela faz, de oeste para leste, certo? Esse é o movimento de rotação. Quanto tempo que dura esse movimento? 24 horas. 24 horas. Quase 24 horas. 23 e pouquinho aí. Isso, é quase 23 e 24 horas. 56. Isso. E aí, com o acúmulo desses minutos que faltam, é que a gente tem os movimentos, os anos bissextos, né? Que somam um dia, e aí é naqueles anos que a gente tem o fevereiro com 29 dias, né? Esse movimento, então, a gente, para fins didáticos, a gente diz que ele demora 24 horas, certo? Bom, mas ela faz um outro movimento também. Que movimento que é? O de translação, não é? Esse movimento de translação, ele é como? É da Terra em volta do Sol, não é? Vocês acham que eu pintei meu cabelo à toa, gente? É para ficar parecido com o Sol aqui, ó, brilhando. E aí, a Terra faz esse movimento aqui, ó. Ela dá a volta em volta do Sol. Viu? Esse é o movimento de translação. Quanto tempo que demora esse movimento? 365 dias? Exatamente. Ele demora um ano, né? Então, esse movimento demora um ano. Acontece que, e ele é responsável, esse movimento de 365 dias, ele é responsável pelas diferentes estações do ano, junto com a posição da Terra, que, na verdade, o eixo dela, ele não gira assim, né? Ele tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, que é a inclinação do eixo da Terra. Então, por isso, e nesse movimento de translação, essa forma uma diferença que forma as estações do ano, que nós vamos falar lá mais para frente. Hoje nós vamos focar, então, no movimento de rotação. O que significa que, se eu sou o Sol, por exemplo, e essa é a Terra, ela está girando, e nesse movimento de 24 horas, significa que aqui está batendo a luz do Sol, nesse lado aqui, mas nesse lado aqui não é mesmo? Ou seja, aqui é dia e aqui é noite, concorda comigo? Só que como a Terra vai girando, isso vai, assim, né? Isso vai provocando, então, fazendo com que o dia vá passando para os lugares que estão aqui, né? E aí, a gente vai ter diferentes horários no mundo, em lugares diferentes do mundo. E aí, a gente precisa, conforme o mundo foi se tornando cada vez mais conectado, a gente foi precisando estabelecer que horários seriam esses. E a gente chama isso de hora legal. Não é legal de domingo legal, não é isso. É domingo, é legal de legislação, né? Da hora oficial, como se fosse a hora oficial daqueles países. E aí, lá no fim do século XIX, ó, fim do século XIX, presta atenção nessa data que eu vou fazer uma pergunta relacionada a ela. Foi estabelecido, então, um sistema de fusos horários em que esse sistema de fuso horário dividiria a Terra, que é considerada, então, seria considerada uma esfera perfeita. Se é uma esfera perfeita, quantos graus ela tem de circunferência? 360. 360. A gente teria que dividir a Terra em quantas partes? Vou refazer a pergunta. Se a gente quer considerar a Terra em um dia, durante um dia, esse período de tempo em que ela demora para dar a volta nela toda, em quantas partes a gente teria que dividir ela? 24? 24 partes, porque nós temos 24 horas em um dia, não é? Faz a conta aí, pode ser na calculadora se quiser. 360 graus dividido por 24 horas. 15. Ou seja, 360 graus dividido por 24 horas é igual a 15 graus, 15 graus por hora. Não é mesmo? Ou seja, esse sistema dividiu o mundo 360 graus em 24 horas, que é o número de horas que demora o movimento de rotação. E isso deu faixas de território do planeta Terra que compreendem 15 graus, que tem 15 graus de extensão. Dentro dessa faixa de horário, de terra, a gente compreende uma hora. Você passou dessa faixa para outra faixa, muda
uma outra hora. Por isso que eu pedi para vocês trazerem a tangerina. Porque, para mim, a tangerina é o exemplo perfeito dessa divisão. Porque, olha, a tangerina tem aí, ela é uma esfera que a gente considera perfeita, não é? E ela é dividida em faixas, não é? Esses gominhos, cada gominho é como se fosse uma faixa de fuso horário. Então, a partir de hoje, pessoal, toda vez que você ouvir essas palavras, fuso horário, você vai lembrar dessa bendita mexeriquinha que eu pedi para vocês aqui. Porque eu juro para vocês que ela tem a resposta para quase tudo do fuso horário. E eu vou provar para vocês. Bom, tá bom, gente. A gente decidiu, então, que a gente vai dividir o mundo em 24 partes e que cada parte vai ter 15 graus, porque a Terra tem 360 graus e a gente dividiu ela por 24. Então, cada partezinha, cada faixinha, cada gominho desse significa 15 graus e também uma hora de diferença. Passei para a faixinha do lado, passei para o gominho do lado, eu vou mudar uma hora de diferença. Certo? Tá difícil até aqui? Pouquinho, né? Não? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então tá. Se tiver dúvida, me pergunta, me atropela. Eu tô aqui, tá? Bom. Só que alguém sabe me dizer onde é que seria, onde que começa o dia e onde que termina o dia? Ou qual que é a referência disso aqui? Não, pera. Canal de Equador? da hora. Ah, olha só. Ele utiliza um meridiano de Greenwich como referência. Que Eu ia falar agora. Isso, é o meridiano que passa ao lado, basicamente ao lado de Londres. Alguém tem ideia do porquê que foi escolhido isso, esse meridiano especificamente? Eu acredito que era porque Londres era a mais influente na época. Perfeito, Guilherme. Lá no século XIX, a Inglaterra era a principal potência mundial. E ela era que determinava grande parte das questões políticas internacionais, né? Então, ela tinha uma grande influência. Por isso que eles decidiram, então, definir o meridiano de Greenwich como o centro desse modelo. Então, o meridiano que passa em Greenwich é o que dá início a essa contagem do sistema de fusos horários. Agora eu quero que você dê uma olhadinha e veja bem de perto mesmo, o seu um gominho. Escolha um gominho para você olhar ele bem de perto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha esse gominho daqui, ó. Tá focando? Não sei se tá focando, gente. Tá focando aqui, olha. Não sei se tá focando. Tá focando, né? Ó, se você observar, esse daqui... Deixa eu tirar aqui um pouquinho, peraí. Para poder ficar bem claro para vocês, para não restar dúvidas. Ó, agora sim. Vocês estão vendo esse daqui, ó, é um gominho, tá vendo, ó? Que isso daqui é um gominho todo. Vamos imaginar que esse é o fuso horário que passa, que está lá em Londres. Londres está dentro desse fuso horário aqui. Como que a gente chamaria esse fuso horário? Zero. Fuso zero, não é? Já que lá tem o meridiano de Greenwich, que é o de 0 grau. E é o centro de referência, né? Então, esse é o fuso zero que a gente chama. Agora, olha bem de perto o que tem no meio desse fuso horário. Não tem uma linha? Vocês estão vendo uma linha no meio desse fuso horário? Está dividindo esse fuso horário no meio? Olha o seu gominho ali, veja se ele tem uma linha. Ela pode estar um pouquinho torta, um pouquinho para o lado, porque ela é uma fruta, né? Ela não é exatamente perfeita, simetricamente perfeita. Mas imagina que seja. O fuso horário é exatamente assim. Ele é um gomo, que equivale a 15 graus, e no meio dele passa um meridiano. No caso do fuso horário de Londres, que meridiano é esse?
Greenwich. O meridiano de Greenwich. Então, olha só, o meridiano de Greenwich é a linha de referência desse fuso horário inteiro. Ele divide o fuso horário no meio. Então, se o fuso horário, se esse daqui é o fuso zero, e esse fuso horário inteiro aqui, ó, dessa pontinha do gominho até essa ponta do gominho, tem 15 graus, esse meridiano aqui, que é o meridiano de Greenwich, divide esse fuso horário no meio. Então, quantos graus tem para cada lado desse fuso horário? Desse 7,5 graus. Perfeito, Felipe. Faz sentido? Tá muito difícil? Quer que eu explique de novo? Eu explico de novo. Então, olha só. O fuso horário, ele é uma faixa de terra, né, do globo. Ele é toda uma faixa de terra que possui o mesmo horário. E esse horário é definido por essa linha que corta o meio do fuso. Todo o fuso horário, ó, se você olhar, todo o fuso, todo o gominho, no meio dele tem essa faixinha. Então, por isso que eu pedi para você sempre lembrar da tangerina. Porque todo gominho da tangerina, no meio, tem a divisão desse gomo. Todo fuso horário, no meio dele, tem o centro desse fuso. E esse centro é que vai dar a referência para ele, para a gente. É o que vai nos dizer qual que é o horário daquele lugar. O meio do fuso. Então, esse centro do gominho aqui que a gente vai estudar. Certo? Deu para entender agora? Ou compliquei mais? Deu? Então tá. Eu vou, pessoal, mostrar para vocês uma coisa. Agora, vou projetar aqui. E aí vocês me digam se vocês estão vendo. Quando aparecer. Apareceu. Bom, para quem tá com a tangerina aí, agora você já pode dividir ela, separar ela do globinho aí. E acho que já podemos dizer que é o momento de comer, né? Pelo menos uma parte dela. Não é para comer tudo, hein? Deixa uma parte. É a melhor parte, cara. Eu amo essa aula. Professor, Oi. não sei se você chegaria na parte do Sul. Alguns países, eles são maiores e eles englobam mais fusos horários do que outros. A Perfeito. Rússia, o maior, se eu não me engano, tem 9 e o Brasil tem 2. Perfeito, Felipe, exatamente. Nem sempre os países ficam só dentro de uma faixa desse fuso horário. Por exemplo, o Brasil é um país muito extenso, de lado a lado. Então, a gente ocupa, na verdade, Felipe, 4 fusos horários no Brasil. A China ocuparia 5 fusos horários, mas ela decide escolher um horário só para o país. A gente aqui no Brasil, a gente escolhe o horário de Brasília, né? Tanto que na TV fala, horário oficial de Brasília. Mas se você tiver no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso, por exemplo, é um horário diferente. Se você tiver no Acre, é um outro horário ainda diferente. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas muito bem lembrado, Felipe. Bom, então, vou mostrar para vocês os fusos horários aqui, ó. Trouxe as nossas mexerica que eu mandei para você hoje. E eu falei para vocês que o Google estava ouvindo a nossa conversa e me sugeriu no Instagram um bolo de sabor bergamota. Vocês acreditam? Coincidência, né? Estão espiados. Bom, lá no Moodle, eu coloquei para vocês alguns exercícios para vocês. Se alguém já viu o Moodle hoje, tem lá alguns exercícios para vocês praticarem e depois uns para entregarem, que é aquela folhinha de exercícios que eu já mandei para vocês, que eu dei para vocês lá no IF, que é essa daqui, ó. Lembra? Mas tá lá no Moodle também, se você precisar imprimir de novo, ou se quiser não precisa imprimir, você pode fazer o exercício já no seu caderno também, tá bom? Caso você tenha perdido, mas eu tenho certeza que vocês não perderam. Vocês são muito responsáveis, né, com o material, e eu pedi para vocês guardarem com cuidado, né, então tenho certeza que vocês não perderam. Bom, aí, lá tem esses exercícios aqui que vocês podem praticar. Esse vocês não vão me entregar, é só para praticar,
tá? Então, olha só. Dá uma olhadinha aqui no globo. Você consegue ver... Agora, a gente estava vendo a mexerica, né? Agora, é essa mexerica ali no globo. Olha só. Veja se você consegue perceber que esse daqui, ó, é o fuso zero. Que é o fuso, ó, fuso zero, ó. Que é o fuso onde tem Londres e é onde no meio dele passa o meridiano de Greenwich, certo? Então essa daqui é a nossa referência. Eu grifaria aqui, ó, para a gente sempre lembrar essa referência. Então toda essa faixa, tudo que está dentro, ó, aqui na África, nesses lugares da África, tem o mesmo horário de Londres, por exemplo. Por quê? Porque está na mesma faixa de fuso horário, certo? Esse daqui é o fuso zero, não é? E esse fuso aqui, ó? Que fuso é esse, será? Menos um. Quem poderia me dizer? Menos um. Fala mais alto, Felipe, eu não estou te ouvindo. Menos um. Perfeito, Felipe. Menos um. Por que menos um? Não sabe? Alguém saberia dizer por que é Porque é menos menos um? 1 hora do horário de Londres? É 1 hora a menos do que o horário de Londres. Perfeito. Então, se esse daqui é o menos um, esse daqui é qual? -2. Perfeito. E esse daqui? -3. Perfeito. -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, até o -12. -12. E do outro lado nós temos o +1, +2, +3, +4, +5, +6, até o +12. +12 e o -12 vão dar 24 fusos de fusos horários, que vão ser o total de hora das 24 horas de um dia. Faz sentido? Faz? Então, beleza. Agora eu quero saber por que que esse lado aqui é tudo menos e esse lado aqui é tudo mais. Quem pode me explicar, por favor? Por causa da direção que a Terra gira. Não entendi, Felipe. Por causa da direção que a Terra gira. Travou, professor. Perfeito. Sempre oeste para o lado leste. Então ela faz esse movimento é assim, ó, do oeste para leste. Lembra que a gente falou lá que o Japão é conhecido como a terra do sol nascente? Isso porque o Japão fica no Oriente, que é o lado onde, dentro desse sistema aqui que a gente conhece, em que a gente definiu que Londres é a referência, o dia sempre vai nascer primeiro para quem está a leste, desse lado aqui do hemisfério. Tóquio, o dia vai começar mais cedo lá em Tóquio, por exemplo, do que em Londres. E aí, conforme vai passando o dia, a Terra vai girando, o Sol vai chegando até Londres. E conforme ela vai girando, aí o Sol vai chegar em Brasília. Quando o Sol está chegando, quer dizer que o dia está nascendo, né? Só que olha só, quando chegou o Sol aqui em Brasília, o que já aconteceu com o Sol lá em Tóquio? Tá abaixando já tá noite quase. Já está se pondo. Ou seja, lá em Tóquio, é mais tarde ou mais cedo que aqui em Brasília? Mais tarde. Mais cedo. Mais tarde, porque lá já é de tarde. Olha só, lá já é mais tarde, porque ó, o Sol já nasceu lá e agora ele já está se pondo. Aqui pra gente, ele está nascendo agora. Lá já passou o dia. Aqui está nascendo. Então lá sempre é mais tarde. Por isso que sempre quando você pensar que algum lugar que está mais a oeste, mais a leste de você, como Tóquio, por exemplo, está bem mais a leste do que a gente, é mais tarde. Porque em um lugar mais a leste foi ficando, o dia começou mais cedo do que pra gente. Por exemplo, essa semana
uns amigos estavam postando, moram lá em Curitiba, estavam postando foto da Lua. Vocês viram que a Lua estava linda e não sei o quê, e as pessoas começaram a postar foto da Lua. Só que eu estava vendo essas fotos aqui, e ainda o céu estava claro, não tinha Lua. Mas quem estavam postando eram os meus amigos lá de Curitiba, porque Curitiba está mais a leste do que a gente. Então lá o sol vai se pôr mais cedo do que pra gente. Então eles vão ver a Lua mais cedo. Então, sempre, tudo que está mais a leste da gente está mais tarde da gente. Por isso que a gente sempre soma horário para lugar mais a leste de. Só que você tem que pensar que é sempre referência, ó. Por exemplo, olha aqui que interessante. Tóquio está mais a leste de Pequim, concorda comigo? As duas cidades estão no hemisfério leste, mas Tóquio está mais a leste do que Pequim. Então, em Tóquio, vai ser mais tarde do que Pequim. Pequim está mais a leste do que o Cairo, por exemplo. Então, lá vai ser mais tarde do que o Cairo. Cairo está mais a leste do que Brasília. Mas, então, mesmo Brasília estando no hemisfério oeste, de qualquer forma, Cairo está mais a leste do que Brasília. Então, em Cairo vai ser mais tarde que aqui. Olha que interessante, Brasília e Nova York, os dois estão do lado oeste do hemisfério do meridiano de Greenwich. Mas Brasília está mais a leste de Nova York, não tá? Ó, tá mais para cá, mais para a direita do que Nova York. Então, em Brasília vai ser mais tarde do que em Nova York. Por isso que a gente estava aqui, ó, e a apuração lá nos Estados Unidos não tinha começado ainda de novo, não tinha recomeçado. Por quê? Porque o dia nasceu aqui e eles ainda estavam meio-dia já aqui, mais ou menos. Lá começaram a reabrir a recontagem e começaram a contar de novo. Por quê? Porque o dia lá estava começando só a partir desse momento. Faz sentido? Ou tá muito confuso? Tá tranquilo? Então tá, então vou comer uma tangerina por enquanto. Bom, então vamos imaginar que aqui no fuso horário zero, que é o fuso de Londres, são 12 horas, certo? Esse é o fuso zero, são 12 horas. Se esse é o fuso zero e são 12 horas, que horas é nesse fuso menos 1 aqui? Professor, corta pra mim. Oi, estão me ouvindo? Então, se no fuso zero são 12 horas, meio-dia, que horas que vai ser nesse fuso menos 1 aqui? 11. Perfeito, 11 horas. E no fuso menos 2? 10. 12. Opa, 10. 10, perfeito, porque são as 12 horas de Londres menos 2 horas, porque está no fuso menos 2. E nesse fuso menos 3 aqui? 9. 9 horas, perfeito. Então a gente, pessoal, sempre está a 3 horas, Brasil, o horário de Brasília oficial nosso, sempre está a 3 horas de Londres. E esse outro fuso aqui vai ser 8 horas. Olha que interessante, o Paraguai está no fuso menos 4 e o Brasil está no fuso menos 3. Por isso, o horário oficial de Brasília, né, o Paraná, está no fuso menos 3. Por isso que quando a gente vai para o Paraguai, lá é 1 hora a menos. Mas, professor, como é que pode se a gente está cruzando só uma linha, né? O que acontece, minha gente? Os países, eles escolhem o horário que eles querem, que eles definem, né? Então, existe é por isso que é chamado de hora legal, né? É estabelecido no país todo aquele horário. Então, por isso que a gente atravessa o país e aí muda o horário, né? Não quer dizer que o sol bate diferente ali na margem do rio do que bate aqui pra gente, né? Mas é que no país todo, né? Pensa, ó, o Paraguai ocupa toda essa extensão aqui, é quase metade de um fuso horário, né?
para ele faz mais, ele está dentro dessa faixa aqui, né? Então faz mais sentido ter esse fuso horário -4 do que um -3, por exemplo, né? Então é definido isso, né? Esse horário legal é escolhido. No Brasil, olha só o tamanho do Brasil que ele ocupa, ó. Ele ocupa toda essa extensão aqui, ó. Teoricamente, a gente teria aqui nessa parte aqui seria -2, nessa parte aqui -3, -4 e aqui -5. A questão, pessoal, é que essas linhas às vezes passam no meio de cidades, por exemplo. E aí não faria sentido você escolher, falar assim, passei de um lado para o outro da cidade e aí mudou o horário, como é o caso aqui para a gente no Paraguai, né? Mas a gente está mudando de país nesse caso, né? Então, o que acontece? A gente define também onde que vão passar essas linhas para não fazer essa diferença em lugares que sejam muito povoados, né? Então, o que a gente fez? A gente define esses horários mais específicos. E aí, então, nós temos 4 fusos horários. Um que pega essa faixa aqui, toda do litoral. Então, Fernando de Noronha, por exemplo, está dentro desse fuso -2. O horário de Brasília, que pega os estados do Sul, do Sudeste, do Nordeste, por exemplo. Mas alguns estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, já usam o fuso -4. E o Acre e um pedacinho do Amazonas usam o fuso -5. Então, nós temos 4 fusos horários no Brasil, pessoal, certo? Às vezes, vocês vão encontrar 3 fusos horários, dizendo que são 3 fusos horários, mas isso mudou, tá? Então, teve uma mudança em 2013, se eu não me engano, em que teve essa mudança, voltou para ser 4 fusos horários, certo? Bom, muito difícil por enquanto, minha gente? Não, né? Não. Eu acho, tipo, Então, às vezes meio confuso para pensar, mas no papel é mais simples do que você entender. Tipo, quando eu penso no mundo, às vezes eu falo, mas cara, como é que ela tá girando para esse lado? Eu tava pensando nisso agora. Mas o papel deixa bem mais fácil. Ela gira para esse lado por causa da força gravitacional, né? Então, ela sempre vai fazer esse giro, né? Então, é impossível que seja diferente. Pelo menos no nosso tempo de vida. Bom, então, e é isso, ó, confunde muito, tá, pessoal? Por isso que é importante sempre parar e pensar bem e fazer passo por passo. Por quê? Porque agora eu vou complicar. Mas é um complicar que eu quero que vocês entendam, não é para vocês decorar, é para entender. E aí, se não entender, me fala, que eu tô aqui para explicar, certo? Vamos lá. Lembra do nosso fuso horário? Lembra da nossa faixinha aqui, ó, da tergirina, nosso gominho? Imagina que esse daqui, esse desenho que está aqui no slide, é o fuso horário. Consegue imaginar? Esse daqui é uma borda do fuso horário, essa daqui é outra borda do fuso horário, e o que é esse risco aqui do meio? Meridiano. Meridiano. O meridiano de referência. Então, lembra, todo fuso horário tem uma borda a oeste, uma borda a leste, e no centro dele tem um meridiano de referência. Sempre, 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 sempre. Certo? Então, vamos imaginar que, então, esse é o centro do fuso que eu falei para vocês, e esse fuso horário sempre tem 15 graus. Não tem fuso horário com menos de 15 graus. Todos eles têm 15 graus. Vamos imaginar que esse daqui é o meridiano de Greenwich, então esse centro de fuso é o 0 grau. Se ele é 0 grau, e nós estamos em um fuso horário que é 15 graus, para cada lado dele tem 7 graus e meio. Concorda comigo? Aquilo que a gente viu antes? Então, 15 graus dividido por 2, dividido na metade, é 7 graus e meio para um lado, 7 graus e meio para o outro. Só que se esse daqui é o meridiano de Greenwich, ele também não divide o mundo em oeste e leste também? Em hemisfério oeste e hemisfério leste? Então, esse 7,5 aqui vai ser 7,5 oeste, enquanto esse 7,5 aqui vai ser 7,5 leste. Porque se você andar para cá, você está indo para o hemisfério leste. Se você andar para cá, você está indo para o hemisfério oeste. Certo? Faz sentido? Então, esse centro dos fusos aqui, ó, eles são sempre múltiplos de 15, porque os fusos horários variam de 15 em 15 graus. Então, o centro do fuso, que é quem dá o horário daquele lugar,
sempre vai variar de 15 em 15, então é sempre um múltiplo de 15. Então lembra disso, que a gente vai ter que encontrar múltiplos de 15 para poder saber qual que é o horário daquele lugar. Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, vamos dizer que no fuso zero, que é esse daqui do fuso do meridiano de Greenwich, o fuso zero são 10 da manhã. Vamos dizer que são 10 da manhã. Esse pontinho aqui, que está em cima do meridiano de Greenwich, que horas que é nesse pontinho aqui, ó? 10 da manhã? 10 da manhã, perfeito. E nesse daqui? 10 da manhã também? 10 da manhã. E nesse daqui? Também às 10. Também às 10. E esse? 10 horas? 10 também. Por Todos quê? entre os meridianos vão permanecer no mesmo horário entre os meridianos. Não vai mudar independente do lugar. Perfeito. Dentro desse fuso, né, dentro desse gominho aqui, tudo que está dentro do gominho tem o mesmo horário. Aí, se você muda e vai para o gominho do lado, né, então, nesse gominho aqui tem o mesmo horário. Se você vai para o gominho do lado, então aí sim muda o horário. Vamos ver como é que seria isso? Por exemplo, aqui, né, esse fuso zero tá são 10 horas da manhã. Vamos imaginar que esse fuso que está aqui a oeste, então ele é o fuso menos 1. Né? Então é um fuso diferente. Então você passou de um fuso e foi para o outro gominho. Se aquele meridiano de Greenwich era 0 grau, o próximo múltiplo de 15 vai ser 15 graus, não é? Então vai ser o primeiro meridiano de referência é 0 grau, o outro vai ser 15 graus a oeste, o próximo vai ser 30 graus a oeste, o outro 45 graus a oeste, e assim por diante. Então o centro do fuso menos 1 é 15 graus. Por quê? Porque os meridianos de referência sempre variam de 15 em 15 graus. Certo? Porque, lembra, por causa daquela divisão dos 360 em 24 horas. E lembra que é sempre esse centro do fuso que vai te dizer qual que é o horário. Então, se esse é o fuso menos 1, e ele tem 15 graus, é interessante. Essas linhas aqui, ó, é a mesma coisa, esse vão, ó, entre os dois gominhos, ó. Ele é o mesmo vão, né? Então, esse vão aqui é o mesmo vão, que é 7,5 graus oeste, não é? Então, ó, esse fuso menos 1, ele varia ele vai lá dos 7,5 graus oeste até 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 graus oeste. Aí ele vai até quanto aqui? Alguém saberia me dizer? 22,5? 22,5. Por quê? É esses 15 graus mais a outra metade desse fuso, que é mais 7 graus e meio. Portanto, vai ser 22,5 graus a oeste. Concorda comigo que entre 7,5 e 22,5 tem 15 graus? Exatamente 15 graus? Que é justamente essa extensão desse fuso horário aqui. Certo? Compliquei, né? Complicou um pouquinho mais. Mas vocês vão entender. Vou passar para o próximo. Então, se nesse fuso horário aqui, que é o fuso zero, são 10 horas, no próximo fuso horário, que é o fuso horário menos 1, é 1 hora mais cedo, então lá vai ser às 9 horas da manhã. Certo? Bom, agora, se eu mostrar para vocês esse mapinha aqui e falar para vocês, encontre o horário desses lugares. Você acha que é possível ou não? Não está mostrando os fusos horários aqui, ó. Você está vendo algum fuso horário? Não, né? Mas será que vocês conseguem descobrir qual que é o horário desses lugares? Sim, porque ali em cima tem os graus do globo. Ah, porque tem os graus do globo. Esses graus do globo são graus do quê?
De leste e oeste. Das coordenadas geográficas e, especificamente, da longitude, que te dão a localização entre leste e oeste. Então, para saber o horário de um lugar, você basicamente precisa saber qual que é a longitude de um lugar. Então, tá vendo que aqui, ó, tá vendo que aqui tem a latitude e longitude dessas cidades que estão aqui? Com a longitude, você consegue descobrir qual que são os horários desses lugares. Vamos tentar descobrir? Por exemplo, olha só. Daí, a minha dica para vocês. Toda vez que você tiver que descobrir qual que é um fuso horário, faça essa tabelinha aqui. Exatamente essa tabelinha. Agora, na tarefa, nas provas, no vestibular, na vida, sei lá, se você quiser, se tiver um amigo que mora no Japão e quiser saber que horas são, é só descobrir a longitude. Sempre, sempre, sempre faça isso, porque para você não se perder, a gente faz passo a passo, porque senão é fácil se perder. Acredita em mim, eu me perco muito fácil. E mesmo depois, quando eu, me perdia mais ainda. Agora que eu estou me perdendo menos, eu ainda prefiro fazer isso daqui, que é a melhor maneira de lembrar. Então, faça essa tabelinha. Vou mostrar como. Por quê? Olha só. Cada cidade aqui tem a sua longitude, certo? Por exemplo, Londres, a longitude dela é 0 graus, certo? Lembra daquele fuso? Lembra do fuso que a gente viu, o fuso de Londres? No meio dele, passava um meridiano. Que meridiano é esse? De Greenwich. E quantos graus vale esse meridiano? 0 graus. Perfeito. Então, em que fuso horário, em que gominho da tangerina Londres fica? 0? 0 também, perfeito. Então, vamos imaginar que lá nesse lugar, o horário em Londres são 13 horas. Vamos imaginar que em Londres, agora, são 3 horas do dia 3 de novembro, por exemplo. Certo? Vamos imaginar. Será que a gente consegue descobrir qual que é o horário em Campo Grande? Vamos tentar. Campo Grande é 54 graus a oeste do meridiano de Greenwich, certo? 54 é um múltiplo de 15? Não é. Não é. Então, 54 pode ser um meridiano de referência, como em Londres é o 0, por exemplo? Não. Não. Então, a gente tem que descobrir qual que é o meridiano de referência mais próximo de Campo Grande para a gente poder saber em que horário que ele está. Porque é só o meridiano de referência que te dá o horário. Se não é um meridiano de referência, você não sabe que horário que é lá. Então, qual será que é o meridiano de referência mais próximo de Campo Grande? É um meridiano múltiplo de 15, que vai estar mais próximo de 54. Qual meridiano será que é esse? 60. 45, desculpa. 45 ou 60? E agora? 45. Vamos ver, De 45 para 54, a gente andaria, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. A gente andaria 9 graus. Agora vamos ver de 54 para 60, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, Campo Grande está mais próximo do 45 graus oeste ou do 60 graus oeste? 60. 60 graus oeste, que é um múltiplo de 15 sempre. Então é... Oi? Eu cheguei agora, que eu tive que sair. Para o oeste, aumenta ou diminui as horas? Diminui sempre, porque o sol ainda não chegou aqui. Então, sempre o horário é menos. E para oeste, sempre... para leste, sempre mais. Obrigada. Não. Bom, então... O meridiano de referência é 60 graus oeste. Então, qual que é o fuso horário desse meridiano aqui?
que será que a gente tem que fazer para descobrir qual fuso é esse? Você tem que multiplicar os 15 por um número. Esse número vai definir qual meridiano ele está dentro. No 60 vai ser 4. Então você tem que tirar 4 horas porque ele está a oeste. Perfeito. Ou você pode dividir o 60 por 15 graus, né? Que aí você descobre que são 4 horas, ó, é o centro do meridiano, centro do fuso, ou meridiano de referência, dividido por 15 graus. Ou seja, 60 graus oeste dividido por 4, por 15 graus, dá 4 graus. Ou seja, nós estamos falando do fuso horário 4. Só que ele é menos 4. Por que menos? Porque ele está a oeste. Porque ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Ou seja, se o horário em Londres é 13 horas, no fuso 0 é 13 horas, no fuso menos 4 vai ser 4 horas a menos. Então, vai ser 9 horas do mesmo dia, né? Porque você não passou de um dia para o outro, você só diminuiu 4 horas. Concorda comigo? Agora, eu vou deixar vocês tentarem fazer das próximas 3 cidades. Que tal? Calcula aí. Tenta preencher a tabelinha enquanto eu como aqui minha tangerina. Não precisa responder ainda aqui não, tá, pessoal? Vai fazendo aí, faz no seu tempo também. Se você estiver demorando mais ou demorando menos, não tem problema. Faça no seu tempo, sem pressa. E aí? Alguém já conseguiu chegar no horário do Cairo? Eu? Sim. Quem quer explicar pra gente o passo a passo, mas tem que ser um passo a passo, tá? Como preencher essa tabela aqui. Você vai, Guilherme? Aham. Então vai lá, conta pra gente. Começou lá. Eu procurei qual era o mais próximo e o mais próximo era o 30. Ele abrange 7,5 para cima e 7,5 para baixo. Aí eu descobri que era para cima. Aí, 30 dividido por 15... Peraí, Guilherme, eu não entendi o que você quis dizer de para cima ou para baixo. Não, é porque o 30 abrange 7 graus e meio para cima, como era 31, ele estava dentro do 30. Ah, perfeito. Só que não é para cima, né? É para leste e para oeste. Aí Beleza. eu peguei e dividi o 30 por 15 e deu 2. 2, perfeito. Aí... 2, mas só 2 é suficiente, não? Não, aí eu analisei se era oeste ou se era leste. Como o leste está à direita, ele vai ganhar horas, ou seja, vai ser 2 positivo. Então, o horário de Cairo era 15 horas. Perfeito. Muito bom, Guilherme. Obrigado. Alguém já conseguiu fazer o de Manila e queria contar pra gente o passo a passo? Ou ainda tá cedo? Eu. Henrique, você conta pra gente? Vai lá. O de Manila? Isso. O meridiano mais perto é o de 120 graus. Aham. E aí 120 dividido por 15 dá 8, que corresponde a 8 horas. Como Manila
está a leste do meridiano de Greenwich, isso significa que são 8 horas a mais em relação a Greenwich, o que dá 21 horas do dia 3/11. Perfeito. Isso mesmo. E aí, em Nova York, então vai ser como o fuso horário. Opa, vou tirar isso daqui, peraí. Como o fuso horário, o meridiano, a longitude é 74 graus oeste, o meridiano de referência mais próximo é os 75 graus oeste. 75 graus dividido pelo múltiplo de 15 vai dar 5 graus, 5 fusos, ou seja, está no quinto fuso a menos, porque está a oeste do meridiano de Greenwich. Então, 13 horas, que é o horário que está lá em Londres, menos 5 vai dar 8 horas da manhã do mesmo dia 3. Certo? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? A gente já está acabando. Eu só quero pôr um desafio para vocês depois. Mas por enquanto eu preciso saber se vocês estão com dúvida. O que eu posso explicar e melhorar a minha explicação aqui até agora. Porque se você não está entendendo, sou eu que não estou sabendo te explicar. Então me fala. Diga, Maria. Eu não tô entendendo. Eu não tava aqui. Tá. O que você consegue me dizer o que exatamente que você não está conseguindo entender? Que aí eu tento. Tipo, no último, você tinha feito, né? Ele tava 7 alguma coisa e foi para 22, não sei o quê. Isso. Eu não entendi isso. Porque, olha só, imagina esse daqui, ó, é um fuso horário, certo? Quanto que todo esse gominho aqui tem quantos graus de diferença? 15. 15 graus. Só que o fuso horário ele é cortado no meio pelo meridiano que vai dar o horário dele, né? Então, olha só, se, por exemplo, vamos dizer que essa bordinha aqui é a bordinha 7,5 graus, por exemplo, né? Então, se você for andando para cá, ó, você vai passando para 8 graus, 9 graus, taranã, taranã, e você chega em 15 graus, que é a metade desse fuso, não é? Que você disse que era metade do fuso. Só que se você veio do 7,5 até o 15, você andou quantos graus? 15. Não, do 7,5 até o 15. Ah, tá. 7,5 até o 15, andou 5,5? 7,5. Você andou 7,5. Isso. Nossa, Você andou 7,5. Para completar os 15 graus todo do gominho, você vai ter que andar quantos graus ainda? Mais 7,5. Mais 7,5, perfeito. Então, o que acontece? O centro do fuso, ele divide esse fuso horário na metade. Por isso que metade dele vai ser 7,5 graus e a outra metade vai ser 7,5 graus. Então, se aqui o fuso começou em 7,5, a metade dele vai ser 15, a outra metade 22,5. E aí o outro fuso vai ser o quê? 22,5, a metade 30 graus e a outra metade 37,5. E o próximo fuso, assim sucessivamente. Tá, e esse meridiano de referência? Quer dizer que é o Greenwich, né? Então, do fuso zero, ele é o meridiano de Greenwich. Só que cada fuso tem um meridiano cortando ele na metade. No caso do fuso zero, é o meridiano de Greenwich. No fuso mais 1, vai ser o 15 graus leste. No fuso mais 2, vai ser 30 graus leste. No fuso mais 3, vai ser 45 graus leste. Porque é sempre múltiplos de 15. Porque é sempre ele, é esse centro do fuso que vai dar o horário certo daquele lugar. Por isso que ele varia de 15 em 15 de 15 em 15 graus. Por isso que você tem que encontrar qual que é ele, qual que é o mais próximo, porque vai te dizer. Porque, por exemplo, ó, Campo Grande está em 54 graus oeste. Quer dizer que ele não está, a cidade não está na metade exatamente nesse meridiano central, mas ela está nesse fuso todo aqui. Então, você tem que achar qual que é o meio para poder saber qual que é o horário desse fuso. O meio dele é 60. Então, ela está em 54 graus, quase no 60. E lá no 60 é o fuso menos 4.
Tá mais claro? Agora eu entendi. Valeu. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Diga, Henrique. O que acontece se determinada localização está bem na borda do fuso? Por exemplo, tem uma localização que tem longitude 7,5 ou 22,5. Perfeito, Henrique. Lembra que a gente falou de hora legal? Que é uma hora oficial definida? Então, esses locais vão decidir. Então, por exemplo, o Acre, lá em 2013, foi feito um plebiscito, foi feita uma votação para saber se a população preferia que fosse considerado o horário uma hora mais tarde ou uma hora mais cedo. Então, para poder tomar essa decisão, porque era uma questão importante, né? Então, por isso que é decidido. Então, aí a partir do momento que é decidido, isso é um horário legal, então ele é oficial. Então, as coisas passam a funcionar desse jeito. Igual a gente aqui em relação ao Paraguai, né? Quando a gente atravessa a ponte, não é que o sol volta um pouquinho e fica uma hora mais cedo, né? Não é isso. É que a gente definiu os nossos horários que é diferente do fuso do Paraguai. Então, tem essas diferenças que são escolhidas mesmo, são legais, são oficiais mesmo. E elas muitas vezes não correspondem àqueles fusos bonitinhos que nem na laranja. Se você olhar um mapa real dos fusos horários, ele várias vezes, tipo, ele faz uma bordinha para cá, porque pega uma parte que está para cá, ou faz uma outra bordinha para cá, porque pega o outro fuso. Vai depender dessas escolhas mesmo, que são feitas no local. Obrigado, professor. Beleza? Ô, professor, Diga, Felipe. professor, você vai ficar só esse tema nessa aula por causa que o meu irmão ele tem que usar o computador agora. Vai sim. Eu vou agora só colocar... a aula está sendo gravada, então eu vou colocar o restante, eu vou colocar tudo lá no Moodle, então vocês podem ver o restinho. Então eu só vou colocar, na verdade, pode ir, Felipe. Eu vou colocar um desafio agora para vocês fazerem, e aí você pode fazer depois, tá bom? Tá, beleza. Tchau, Obrigado. Felipe. Agora vocês fiquem por aqui. Vamos lá. Olha só, eu vou dificultar a vida de vocês. Ai, professor, como se já não tivesse difícil o suficiente, né? Bom, vamos lá, vamos tentar. Nós vamos tentar calcular o fuso horário em uma viagem. Sempre quando a gente faz uma viagem internacional para o Paraguai, a gente teria que considerar, a gente já considera esse fuso horário. Mas vamos imaginar viagens ao redor do mundo. Ou, às vezes, não precisa nem ser viagem, pode ser conferência, por exemplo. Agora, principalmente com a pandemia, as coisas têm acontecido online e tem possível acompanhar coisas de outros países. Alguém aqui acompanhou alguma coisa que aconteceu em outro país? Alguma reunião, uma live de algum artista, por exemplo, que aconteceu num horário que não era o seu horário normal, por exemplo? Sim. Ou que dizia lá, é 9 horas, e aí você estava aqui 7 horas da manhã assistindo, porque era do outro lado do mundo, que era um grupo de K-pop. Já conversei com a minha prima na Austrália. Então, você pode ligar para ela na hora que você quiser, a hora que der na telha, você pode ligar para ela? Meia-noite aqui era meio-dia lá. Então, se você liga 4 horas da tarde, ela te mata, porque você vai estar acordando ela 4 horas da manhã, não é não? Né? Perfeito, Vitor. A CNN nas eleições também. Então, isso acontece por causa dessa diferença, né, dos fusos horários. E aí, então, eu vou colocar esse desafio para vocês se a gente fosse viajar, tá? Então, vamos imaginar. Vamos imaginar que houvesse esse voo, que existisse esse voo que sai de Londres e vai direto para Campo Grande. Eu acho que não existe esse voo, mas vamos imaginar aqui que é a aviação Louis Flights. Pela Louis Flights você voa até de Londres até Campo Grande em uma viagem que dura 12 horas, certo? Vamos ver quem quer participar dessa viagem. O Guilherme, a Maria, quem mais? E a Ana Júlia. Tá.
Então, o Guilherme, a Ana Júlia e a Maria vão fazer um mochilão então, são ingleses, né? Lords e como é que chama? E madames inglesas, e estão saindo e vão fazer uma viagem, um mochilão aqui pela América Latina. E aí, vem aqui, pega esse voo para Campo Grande. Só que aí, o que acontece? Vamos dizer que a Júlia que vai receber vocês aqui em Campo Grande. Né? Então, vocês três vão vir e a Júlia vai receber vocês. Aí, a Júlia liga ali para Maria e fala assim, ó. Aliás, a Maria liga para a Júlia e fala, Júlia, nós estamos saindo daqui de Londres, tá? Você vai buscar a gente no aeroporto? Aí a Júlia fala, claro, claro que eu vou. Que horas que eu tenho que buscar vocês? Aí a Maria fala assim, eu não tenho certeza. Júlia, vamos fazer essas contas aí. Peraí. Que horas são aí em Londres? Aí a Maria fala, ó, são 1 da tarde agora, do dia 3. Quanto tempo que demora o voo? Demora 12 horas. Mas, então, que hora que eu vou chegar aí? Bom, então a gente vai tentar descobrir, né? Aí, então tá. A Júlia fala assim, então tá. Aí o comandante pediu para desligar os celulares e tal, e a Júlia não conseguiu mais falar com a Maria. Então a Júlia teve que se virar com esse destino sozinha. Bom, ela desligou o telefone e foi calcular ali. Ora, eles estão lá em Londres, no longitude zero, onde o fuso horário é o fuso zero, e estão saindo à 1 da tarde. A Júlia tá falando, a hora que ela estava falando no telefone com a Maria, não era 1 da tarde para ela. Ainda era 9 da manhã. Por quê? Porque eles estavam viajando? Porque ela estava numa posição diferente do globo que Perfeito. em Londres. Não era porque eles tinham viajado ainda, é porque eles estavam numa posição diferente. Ou seja, a Júlia, que está em Campo Grande, está mais a oeste, então ainda é mais cedo para ela. Quanto mais cedo? 4 horas mais cedo, não é? Por isso, para a Júlia era 9 horas, certo? Então a Júlia pensou, bom, se são 9 horas aqui, eles vão demorar 12 horas para chegar, certo? Então, que horas que eles vão chegar aqui? No meu horário, eu, Júlia, vou ter que buscar eles lá que horas? 9 da noite. 9 da noite. Perfeito. Desse mesmo dia, não é mesmo? Então, deu 9 da noite, a Júlia vai lá, vai pegar o carro lá em Campo Grande e vai buscar os 3 demônios que vão querer participar, fazer um mochilão pela América Latina. Buscou eles, recebeu, coisa linda, maravilha, uhul, coisa linda e tal. Pode ir, Isa, tá acabando aqui, tá? Bom, daí a Maria fala assim, olha, gente, cheguei, tá? Então eu tenho que ligar para minha mãe, porque senão minha mãe vai ficar muito preocupada. Aí a Maria pega o telefone, liga, gasta os seus dados para poder ligar para a mãe dela e dizer, mãe, cheguei no Brasil. Aí ela fala assim, filha, que bom que você chegou. Eu estava morrendo aqui de preocupação. Eu estava morrendo de sono, mas eu não conseguia dormir porque eu estava preocupado. A minha pergunta é, por que a mãe da Maria estava morrendo de sono? Porque era uma da manhã. Por quê, Vitor? Porque era 1 da manhã. 1 da manhã, mas eles não chegaram 9 da noite? O horário do globo onde que eles estavam era diferente. Perfeito, porque a mãe da Maria ficou lá em Londres. E lá em Londres, o tempo não parou em Londres para as bonitas poder viajar. Ela dorme cedo, é por isso. Não, para de confundir as pessoas. É exatamente isso. Em Londres, o tempo continuou passando enquanto eles estavam viajando, né? E lá, 12 horas depois que eles viajaram, já era 1 hora da manhã do dia 4 já, não é? Porque lá é 4 horas mais tarde do que é o horário em Campo Grande. O que vocês acham? Difícil?
Confunde um pouco, né? Vai falar, professor, mas eu podia fazer isso de cabeça, porque eu sou maravilhoso. Olha só, é só pensar que na saída eu saí de Londres, que está lá no fuso zero, 1 hora, e se demora 12 horas, então, com certeza, né, eu vou chegar lá às 21 horas. E aí o horário vai ser 1 da manhã para quem está lá em Londres. Também é possível fazer, mas, assim, se vocês quiserem ouvir um conselho que esse pobre professor tem para dizer para vocês, siga o passo a passo da tabelinha. Sempre faz a tabelinha, porque eu conheço meu gado. Eu sei que vocês se confundem no meio do caminho, porque eu sou como vocês, eu também me confundo. Então faz a tabelinha que não ajuda vocês a não errar, tá? Bom, mas professor, quando é que eu vou usar isso? Bom, eu dei um exemplo que poderia acontecer com vocês agora, né? Vocês poderiam estar recebendo visitas de outros lugares, e toda vez que vocês vão no Paraguai, isso vocês usam já no Paraguai. Eu falo com alguém do Paraguai, tem que levar isso em consideração, porque eles estão 1 hora menos. Enfim. E, além disso, tem lá no Moodle, eu disponibilizei para vocês os exercícios que foram aqueles que eu entreguei para vocês. E aí, isso vai ficar de tarefa para vocês, tá, minha gente? Que vocês têm que entregar essa atividade para mim, que é a resolução desses exercícios. Vocês podem resolver eles no papel aqui, tirar foto e fazer o upload lá no Moodle. Ou pode escanear pelo Cam Scanner e mandar um PDF. Ou pode pegar o PDF que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle e responder nele mesmo, digitalmente, e mandar esse PDF salvo também por lá. Professor, Oi? essa aqui, essas duas folhas? Essa mesmo, essas 2 folhas. Obrigada. Já tenho um aviso para vocês. As 2 últimas questões são muito difíceis. Como é que vocês vão fazer para poder saber como fazer? No Moodle, eu também disponibilizei o que tem no livro de vocês de geografia, que provavelmente não é todo mundo que está com ele em casa, né? O pedacinho do capítulo que fala sobre fuso horário. Então, tá lá disponível para vocês. Então, leia aquele pedacinho para tirar essas dúvidas, tá bom? Mas, professor, eu li e não consegui entender. Eu li e não consegui fazer os exercícios. Uai, me encontra terça-feira, às 10 da manhã, nesse mesmo link, que a gente conversa sobre tira as dúvidas de vocês, que é o nosso horário de atendimento, tá bom? Então, tentem fazer agora. Se não conseguir, a gente se encontra terça-feira, às 10, para tirar as dúvidas. Eu não sei se vocês têm ou não o livro de geografia, agora não me lembro se eu entreguei para a turma de vocês ou não, mas pode ser que alguém faltou no dia e não pegou, ou que deixou lá no IF, enfim, é possível que não tenha. Mas, de qualquer forma, tá lá o PDF ali no Moodle que eu disponibilizei para vocês. Certo? Beleza? E aí, comeram as tangerinas de vocês? Bom, né? Queria que toda a aula fosse assim. Infelizmente, não vai ser, e eu vou explicar por quê. Na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade também. E aí, eu gostaria que, se possível, se der, para vocês trazerem barbante. Professor, eu não tenho barbante. Pode ser carretel de linha. Professor, eu não tenho carretel de linha. Pode ser fita. Pode ser qualquer coisa que você possa cortar. Pode ser fio de nylon, linha de pesca, qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês possam dobrar e cortar depois, tá? Se tiver. Se não tiver, para aquele momento, tudo bem. Acompanha, a gente faz aqui, e aí depois você encontra alguma coisa que você consiga fazer em casa, tá? Então, infelizmente, não dá para comer barbante. Aliás, eu espero que vocês não comam barbante, tá bom? Então, se der muita fome, traz uma tangerina também, e aí você come a tangerina, não vai comer o barbante, tá bom? Beleza? Então,
tem que fazer essas atividades que eu coloquei lá no Moodle para vocês, está disponível lá. Se tiver dúvida, me pergunta, manda mensagem no WhatsApp, etc. E tragam, se possível, um barbante e também uma folha A4, ou pode ser o caderno de vocês também. Combinado? Certo? Acho que é isso, minha gente. Acho que por hoje é isso.